Está começando aquele que é o seu, aquele que é o meu, aquele que é o nosso programa, o Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou sendo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, quero desejar a você a paz do Senhor Jesus. Que essa paz alcance o teu coração, alcance a tua vida. Visite você agora nesse estudo dessa tarde em Cristo Jesus. Eu estou com você hoje estudando contigo a palavra de Deus. Vamos estudar dando sequência na nossa série Discipulado para Novos Convertidos, da editora CPAD. Essa é a lição que eu estou tomando como base para poder ministrar esse estudo para você. E hoje nós chegamos no estudo de número 8. Onde nós vamos estudar juntos sobre um tema muito importante também, o discipulado e o dízimo. E a base bíblica para o nosso estudo de hoje está em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Que essa palavra também edifique você, onde nós vamos tirar todas as dúvidas com vocês a respeito do dízimo, de ofertar ao Senhor, de ser gratos por aquilo que Deus tem nos dado com muita alegria. Você que está ligando o teu rádio agora, sintonizado na Rádio Brasil FM e também no meu canal Janderson Nascimento, estamos no programa Voz da Assembleia de Deus e hoje nós estamos dando sequência a você da nossa série de estudos bíblicos para novos convertidos e discipulado cristão aqui no programa, e eu espero que essa palavra também edifique você. Você pode participar aumentando o teu rádio, entrando no nosso canal, deixando o teu comentário, se essa palavra também edificar a tua vida em Cristo Jesus. Então vamos iniciar bem o estudo dessa tarde com muita alegria. Vamos iniciar orando, pedindo a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo para falar ao nosso coração em Jesus. Vamos para o nosso período de oração. Agora, na Voz da Assembleia de Deus, momento especial, momento de oração. Você que acabou de ligar o rádio agora, você está ligado num programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Hoje nós chegamos no estudo de número 8, o discípulo e o dízimo, onde nós estamos estudando uma série de discipulado para novos convertidos. E agora eu quero convidar você para orar junto comigo, para que Deus fale conosco através desse estudo de hoje, que essa palavra também edifique você em Cristo Jesus. Por isso, vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus e a iluminação do Espírito Santo ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, colocamos então, Senhor, o nosso coração diante de ti com muita gratidão nessa tarde. Que essa palavra, Senhor, edifique vidas, que a tua mensagem, que o poder do teu evangelho alcance os corações. A minha oração nessa tarde é, Senhor, que a partir desse estudo sobre o discipulado e o dízimo, os teus filhos possam ter corações gratos ao Senhor, aprendendo contigo a crescer em Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para você que ligou o rádio agora, você está ligado no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento. Hoje, terça-feira, é dia de estudo bíblico. Nós estamos dando sequência à nossa série de discipulado para novos convertidos. Eu estou tomando como base a lição da CPAD, Discipulado para Novos Convertidos, e hoje nós chegamos na lição de número 8. Estamos estudando o estudo de número 8, onde nós vamos aprender hoje sobre o discípulo e o dízimo. É claro também que eu quero te convidar para a gente ter uma base bíblica. Eu gosto de trabalhar com a Bíblia com você aqui, aprendendo a partir da Escritura. Então corre aí, pega a sua Bíblia e abra em Malaquias capítulo 3, versículo 10. E eu quero te convidar para um momento da leitura bíblica em Cristo Jesus. Voz da Assembleia de Deus. Momento de leitura bíblica. Para você que está ligando o rádio agora, está acompanhando a gente, me dando carona no teu carro, me escutando em casa, tomando aquele café, a base bíblica para o nosso estudo de hoje, onde nós vamos estudar sobre o tema o discípulo e o dízimo, está localizada em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Até aqui. Hoje eu vou tentar explicar para você sobre a prática do dízimo nas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Então você vai perceber que tanto no Antigo nós encontramos a prática do dízimo,
Mas no Novo Testamento você acha também o preceito do dízimo no Novo Testamento como oferta de gratidão. Nós também vamos tentar trabalhar com vocês hoje aqui sobre alguns personagens bíblicos que obedeceram esse princípio. Homens de Deus que dedicaram a sua vida em servir ao Senhor, não somente em testemunhar, mas também em ofertar e dizimar diante de Deus. E esses homens estão presentes nas Escrituras e nós também devemos seguir os seus exemplos. Também vamos apresentar para vocês hoje em sala de aula textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para você aprender que o princípio do dízimo e da oferta é bíblico. É um sinal de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus nos deu. E em gratidão, então, ofertamos a Ele com muita alegria também nos dias atuais. Nós também vamos aprender sobre inúmeras bênçãos que Deus dá para aqueles que têm o coração grato. E vamos aprender exatamente o verdadeiro conceito do dízimo, que é um princípio de gratidão. Olha, eu não dizimo, eu não oferto para poder receber algo em troca de Deus. Não funciona assim. Eu dizimo porque eu sou grato. Eu oferto porque eu sou grato. E em gratidão a Deus, nesse sentido de gratidão, de oferta agradável ao Senhor, Deus então nos abençoa com inúmeras bênçãos. E vamos aprender isso biblicamente falando com você hoje aqui no programa Voz da Assembleia de Deus e no meu canal Janderson Nascimento. Você já pode se inscrever e se tornar também um dos nossos alunos em Jesus. E inicialmente falando, nós podemos já destacar para você que o dízimo ele se baseia no fato de Deus ser o Criador de todas as coisas, de nos abençoar com tudo que foi feito, e ele é um princípio de gratidão a essas bênçãos que nós recebemos da parte de Deus. Olha o que está escrito lá em Salmos, capítulo 24, versículo 1. Esse texto me dá base para essa gratidão também. De acordo com o ensino do Antigo Testamento, nós aprendemos que, se nós observarmos só para o Antigo Testamento, já aprendemos de cara no Antigo Testamento que o Antigo Testamento nos ensina que o dízimo pertence ao Senhor. Então aqui nós encontramos uma base bíblica e não dá para excluir o Antigo Testamento da nossa vida cristã. Então, olhando para o Antigo Testamento, eu já aprendo que o Antigo Testamento me ensina que o dízimo pertence ao Senhor, é dele. E em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10, aquele que não devolve o dízimo em gratidão a Deus, esse, infelizmente, está roubando do Senhor. Essas são palavras do profeta Malaquias, lá do Antigo Testamento, ensinando a respeito disso, em gratidão a Deus, demonstrando o princípio de manter a casa do Senhor, o templo de Deus, que foi restaurado por Esdras, Neemias, Zorobabel e Josué, para poder que aquele templo continuasse sendo mantido e a adoração do Senhor fosse constante também. Na aula de hoje, nós vamos aprender que o dízimo tem esse princípio. A partir da ótica do Evangelho, nós entendemos que o dízimo ele precisa ser administrado pela comunidade local, ou seja, pela igreja local. E o princípio do dízimo é exatamente, a partir da ótica do Novo Testamento, ajudar os necessitados, ajudar a viúva, o órfão, aquele que precisa, manter também a casa do Senhor. E essa ótica está presente também nas Escrituras. E a Bíblia ela precisa ser estudada como um todo. Ou seja, eu não posso excluir nenhum livro da Bíblia. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, como estamos fazendo agora, você vai perceber que o princípio do dízimo já era estabelecido desde a era patriarcal. Os próprios patriarcas retribuíam ao Senhor em gratidão o seu dízimo. Isso quer dizer que antes da lei de Moisés, que foi estabelecida para o povo de Israel, a prática do dízimo, a prática da gratidão a Deus já era estabelecida pelo próprio povo de Deus. No Novo Testamento, já que a gente precisa comparar também com o Novo Testamento, porque tem gente que diz o seguinte, que não defende, não pratica o dízimo, não aceita o dízimo, diz, isso não é praticado no Novo Testamento. Se engana, porque no Novo Testamento o próprio Cristo reforçou a prática e demonstrou muito bem que essa prática deveria ser agora uma prática de gratidão a Deus. Não era pelo fato de você pagar algo a Deus, mas o verdadeiro sentido é entender que tudo que nós possuímos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, pertence a Deus. E se pertence a Deus como retribuição, nós devolvemos em gratidão, em oferta voluntária. No Novo Testamento, nós encontramos também uma ênfase sobre as ofertas, em gratidão a Deus, além do dízimo, para poder ajudar a comunidade cristã, para poder ajudar a Igreja de Cristo. Isso está presente lá em Atos.
A igreja, ela arrecadava ofertas para ajudar os necessitados, aqueles que precisavam. E aqui nós aprendemos que Deus é o legítimo dono de todas as coisas. Então hoje nós vamos aprender sobre esses princípios, sim. Isso também faz parte de um discipulado. E já que eu estou discipulando você aqui no rádio, precisamos ser claros com você, biblicamente falando, sem distorcer a escritura, apresentando princípios bíblicos sobre essa obrigação que nós temos de sermos gratos a Deus. Vamos analisar algumas passagens bíblicas para enriquecer o nosso conhecimento sobre esse assunto, que às vezes é complicado de ser trabalhado. Nós temos algumas bases bíblicas. Por exemplo, no Antigo Testamento nós encontramos o texto de Levíticos, capítulo 27, versículo 30 até o 32. Os dízimos pertencem ao Senhor. O texto deixa claro isso para a gente. E também demonstra que o povo devolvia em ação de graças para Deus pelos frutos que eles arrecadaram da terra. Quando as colheitas aconteciam, eles retiravam o seu dízimo. Eles separavam os frutos da terra, os melhores frutos da terra, para poder oferecer ao Senhor em gratidão, os melhores frutos mesmo ao Senhor. Você também percebe outra passagem bíblica, lá em Números, capítulo 18, versículo 21 ao 32. Nós vamos encontrar agora que um dos propósitos também do dízimo, além de ser uma oferta de gratidão, era de manutenção do templo e manter exatamente o ministério dos levitas, dos sacerdotes, os sacerdotes que se dedicavam 24 horas por dia para poder servir ao Senhor. E parte desses dízimos deveria ser administrado para o sustento dos levitas. Outra passagem bíblica, Deuteronômio agora, capítulo 14, versículo 28 e 29. Está escrito que outro propósito do dízimo, da sua administração, era atender os necessitados, atender aquele que precisava. Isso está lá no Antigo Testamento, atender a viúva, o órfão necessitado. Então nós já encontramos 3 aqui. O primeiro é em gratidão a Deus. O segundo, sustento dos levitas e manutenção do templo. O terceiro, ajudar os necessitados, com essa base bíblica que estou citando para você. E agora eu quero te apresentar mais uma no Antigo Testamento, que está presente em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 25, junto com Malaquias, capítulo 3, versículo 8 e 10. Nós aprendemos agora que outro princípio está agregado ao dízimo, que são as bênçãos do Senhor. Então, se eu desejo ser abençoado por Deus, por causa dessa gratidão que eu tenho de ofertar ao Senhor e receber mais bênçãos sobre a minha vida, ser abençoado no meu trabalho, ser abençoado naquilo que eu tenho a partir da minha generosidade, eu então dizimo ao Senhor, oferto ao Senhor em gratidão. A não prática desse ato atrai para você, infelizmente, a prática da maldição. Atrai para você o atraso de vida. Então, se você deseja ter uma vida próspera, seja grato a Deus, seja grato ao Senhor. E diante disso, eu quero detalhar isso com você, biblicamente falando. O primeiro ponto da nossa ministração de hoje trata sobre o seguinte assunto: o dízimo no Antigo Testamento. Eu estou detalhando isso com você. Vou trabalhar isso tanto no Antigo como no Novo também. E eu gosto de explicar pausadamente para que você possa aprender comigo, me ouvindo em casa, estudando com a gente, me assistindo também, aqui no programa Voz da Assembleia de Deus e no meu canal Janderson Nascimento. Você pode se inscrever e se tornar também um dos nossos alunos em Jesus. Todo dia, às 17 horas, eu publico vídeos que edificam vidas em Cristo a partir do discipulado genuíno que a palavra de Deus traz para a gente. Dar o dízimo no Antigo Testamento constituía, então, vamos olhar para o Antigo Testamento, tá? Dar o dízimo no Antigo Testamento constitui, então, ofertar a Deus em gratidão, separar para Deus o melhor que eu produzi, separar para o Senhor a 10ª parte em adoração ao Senhor. A 10ª parte em adoração ao Senhor. Você percebe isso presente no Antigo Testamento. Vamos analisar isso detalhadamente? O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto: o dízimo nos dias de Abraão. Vamos observar o patriarca Abraão, que traz para si essa prática de ofertar ao Senhor, de dizimar ao Senhor. O próprio Abraão realizou a prática do dízimo. Observe o texto bíblico de Gênesis capítulo 14, versículo 20. Abraão, que é anterior a Moisés, anterior à lei, o pai da nação de Israel, ele pagou o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote da cidade de Salém. A cidade de Salém, se você não sabe, é a antiga Jerusalém. Então, o próprio Abraão,
toma para si a prática do dízimo e ele retribui ao Senhor em gratidão aquilo que ele recebe de Deus. Nós, como discípulos, também devemos aprender com Abraão em retribuir ao Senhor em gratidão, em retribuir ao Senhor parte daquilo que ele nos deu. Quando nós lemos, por exemplo, no Novo Testamento, essa atitude de Abraão, ela está presente no Novo Testamento também. Olha só, Hebreus capítulo 7, versículo 2. Hebreus é um livro do Novo Testamento, que está falando sobre a prática de Abraão lá no Antigo Testamento, que dá um exemplo de retribuição ao Senhor. E isso também é aplicado para os nossos dias atuais. Ou seja, eu não posso excluir os versículos do Antigo Testamento, eu não posso excluir os ensinamentos vividos por esses homens de Deus na minha prática diária também. Olha o que está escrito então em Levítico capítulo 27, versículo 30, 32 ao 34, e também Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 e 6. É base bíblica, demonstrando para você exatamente a prática de gratidão. O próprio Abraão realiza isso. Existem outros patriarcas também que fazem a prática do dízimo. Vamos agora avançar com você. O segundo subtópico do primeiro ponto agora apresenta o exemplo agora do dízimo nos dias de Jacó. Você sabia que Jacó também foi grato ao Senhor e devolveu o dízimo em gratidão a Deus? A Bíblia apresenta isso para a gente no Antigo Testamento. Jacó, um personagem bíblico, um homem que viveu nessa terra, era grato a Deus. Nós também devemos seguir esse exemplo. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 28, versículos 18 ao 22. O Jacó está realizando a sua oferta de gratidão. Está retribuindo ao Senhor o seu dízimo. Ele é grato. Ele faz um voto com o Senhor de devolver o dízimo a Deus, se Deus então lhe livrasse na sua jornada. E Deus assim fez. Então Jacó passa a ser grato a Deus e exalta a Deus por causa da sua soberania. Aqui nós também aprendemos esse princípio de retribuirmos a Deus pelos livramentos. O princípio de retribuirmos a Deus por gratidão. Nós também precisamos pegar isso para a gente. Então o próprio Jacó, além de Abraão, também faz isso. Vamos avançar estudando um pouco mais? Estamos apenas pincelando para você. O terceiro subtópico agora apresenta para a gente, nesse primeiro ponto, outro personagem que também devolveu o dízimo. Nós encontramos o dízimo nos dias de Moisés. Moisés, ele estabelece a prática do dízimo agora para toda a nação de Israel. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 26, versículo 1 ao 15. Gente, não dá para excluir essa passagem bíblica. Você percebe que Moisés estabelece o princípio da gratidão a Deus por intermédio do dízimo, de forma física, de forma visível, ensinando um princípio para as pessoas, para que as pessoas então exerçam exatamente o dízimo em gratidão a Deus, em louvor ao Senhor. E eu estou trazendo para você bases bíblicas, para você perceber, escutando a gente no rádio, que quando nós realizamos isso, nós reconhecemos o senhorio do Senhor. Quando você devolve o dízimo ou oferta ao Senhor, você está dizendo, tudo que eu tenho pertence a Deus. Você está reconhecendo a soberania de Deus. É claro que esse assunto é um assunto muito complicado, porque existem pessoas que, infelizmente, se aproveitam do dízimo para poder realizar coisas que não são bíblicas, para poder realizar coisas que não dão testemunho da glória de Deus. Mas, biblicamente falando, eu quero apresentar para você o que a Bíblia apresenta. E existem pessoas que são íntegras, que cuidam do dízimo na casa do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor, para o atendimento dos necessitados, para a obra missionária. Tem muita gente séria e nós não podemos, por exemplo, colocar todas essas pessoas em um bojo e dizermos que todos são iguais. É por isso que eu estou aqui no rádio apresentando para você o princípio da gratidão. Apresentando para você que tem gente séria, que testemunha sobre isso, sobre o fato de retribuir a Deus em gratidão aquilo que recebe e receber todas as bênçãos de Deus. Isso aqui não é teologia da prosperidade, é teologia bíblica. Em demonstrar que esse princípio é bíblico, em demonstrar que o princípio da gratidão também deve ser estabelecido no teu coração como discípulo de Jesus. Você precisa ser grato, não só em palavras, mas você precisa ser grato também em atitudes. Então, a atitude de retribuir a Deus o dízimo é uma atitude de adoração. Eu acabei de pincelar com você uma ótica do Antigo Testamento. Tem mais versículos aí, mas como nós estamos no rádio, não vai dar tempo de detalhar todos.
Então, se nós olharmos para o Antigo, eu encontro o princípio da gratidão do dízimo. Agora eu quero caminhar com você para o Novo Testamento. O segundo ponto da nossa ministração, você que está acompanhando a gente no rádio, trata então sobre o seguinte assunto: o dízimo no Novo Testamento. Para você que está ligando o rádio agora, você está ligado no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Hoje nós estamos dando sequência a uma série de estudos sobre o discipulado para novos convertidos. Eu estou tomando como base a lição Discipulado Novos Convertidos da editora CPAD. Hoje nós chegamos na lição de número 8, onde nós estamos trabalhando com você sobre o discípulo de Cristo e a prática do dízimo. E a gente precisa apresentar essa prática biblicamente falando, para que você não tenha uma visão distorcida sobre esse ato de gratidão a Deus, sobre esse ato de adorar ao Senhor, sobre esse princípio de ofertar a Deus aquilo que nós temos, porque Deus já nos deu tudo em sua soberania. Agora nós chegamos no ponto de número 2, onde eu vou trabalhar com vocês sobre o dízimo no Novo Testamento. Acabei de desenvolver com vocês o dízimo no Antigo Testamento. Agora eu quero mostrar para você o Novo Testamento também. Você precisa entender que a prática do dízimo ela não fica restrita apenas no Antigo Testamento, mas ela está presente também no Novo Testamento. Vou citar o exemplo do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, a carta de Hebreus, está presente então no Novo Testamento. E essa carta de Hebreus, essa epístola de Hebreus que está presente no Novo Testamento, fala sobre o dízimo. Você não pode excluir essa carta. Você não pode excluir esse texto. E ele traz uma edificação para a igreja. Hebreus capítulo 5, versículo 10, você vê o autor da epístola aos Hebreus falando a respeito de dízimo, tomando como base o exemplo de Abraão, lá atrás do Antigo Testamento, como citei para você. Você percebe ele tomando como base, apresentando exatamente a prática da adoração ao Senhor. Essa prática de adoração representa agora esse princípio sacerdotal de sermos gratos a Deus, de trazermos essa oferta no altar de Deus, de trazermos essa oferta para a igreja de Deus, para a casa de Deus. Vamos analisar isso mais detalhadamente para a gente tirar todas as dúvidas sobre a prática do dízimo no Novo Testamento. Você pode ler também em Hebreus capítulo 7, versículo 3, que também te dá base para isso. E o primeiro subtópico que eu quero detalhar para você é uma pergunta que pode se levantar. Jesus e o dízimo. Será que Jesus falou sobre o dízimo? Claro que sim, gente. O Novo Testamento também traz essa base, um princípio que Jesus nos ensina, de ofertarmos a Deus em gratidão, de retribuirmos a Deus essa adoração. Jesus, no Novo Testamento, ele não deixou de praticar o dízimo. Ele não passou de lado do dízimo. Ele não apresentou uma fé moralista. Olha o que Jesus ele nos ensina sobre essa prática. Ele cumpre a lei. É importante você ler, por exemplo, Mateus capítulo 23, versículos 23 e 24. Jesus ele cumpre a lei, gente, e está na lei o princípio do dízimo. Então Jesus ele pratica a lei. Tem gente que diz, Jesus não retribuiu o dízimo. Ele retribuiu sim. Ele cumpriu toda a lei por princípio do Pai. E é princípio da lei a prática da devolução do dízimo. É claro que Jesus traz outros aspectos espirituais sobre o dízimo. E a gente precisa também entender isso. Nos dias de Jesus, Jesus combate a corrupção do coração dos fariseus, dos escribas, que estavam desvirtuando o princípio do dízimo. Olha, hoje em dia tem muita gente no meio evangélico, isso é uma grande verdade, que desvirtua a verdadeira função do dízimo. Mas existem pessoas sérias. Existe gente fiel. Tem crente que é fiel, tem pastores fiéis que têm uma responsabilidade de tomar as coisas do Senhor, de cuidar das coisas do Senhor e realizar o que a Bíblia diz para o crescimento missionário da igreja, para o cuidado dos órfãos, das viúvas e dos pobres, ajudando as pessoas. Quer ver um exemplo muito claro? Foi na época dessas cheias que atingiram a Bahia, o nosso estado. As nossas igrejas, especialmente a Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, estava tirando recursos para poder edificar vidas, ajudar os necessitados, estava ajudando pessoas na compra de cestas básicas, ajudando pessoas, assim como nós continuamos realizando isso até hoje, para edificar vidas, ajudando os missionários, ajudando aquele que precisa. Essa é uma prática de fidelidade.
O texto de Mateus, capítulo 23, Jesus combate a arrogância dos fariseus, a arrogância da falsa religiosidade, daqueles que pegam o dízimo e distorcem o sentido do dízimo e procuram angariar recursos para si. Existem falsos pastores, falsos discípulos, existem falsos profetas, existem falsos obreiros que retiram o sentido real da palavra de Deus. Mas Jesus não deixou de praticar o dízimo para cumprir a lei. Em Mateus 23, o próprio Jesus deixa claro a respeito dos aspectos do reino, do verdadeiro sentido espiritual, combatendo a falsa compreensão de praticar o dízimo para distorção e retribuição de si próprio, ao invés de ajudar o necessitado. Então, Cristo Jesus ensina sobre o que é o verdadeiro dízimo. O verdadeiro dízimo é uma oferta de gratidão para ajudar o pobre. Nós não podemos omitir essa grande verdade. Para ajudar o crescimento da obra de Deus. Nós não podemos omitir essa verdade. Para ajudar as missões da obra de Deus. Nós não podemos omitir essa verdade. O dízimo tem essa função. O dízimo tem essa função exatamente de reforçar esse crescimento do reino de Deus, ajudando as pessoas a crescerem em Jesus. Você percebe já nesse segundo subtópico, Jesus cumprindo a lei do dízimo e também praticando e ensinando o verdadeiro sentido do dízimo no Novo Testamento. Avançando, eu quero apresentar para você agora, no segundo subtópico, outra perspectiva que eu preciso demonstrar para você hoje no programa Voz da Assembleia de Deus, que é o dízimo nas cartas. Quando nós olhamos agora para as cartas, nós precisamos ter a seguinte perspectiva analisando o Novo Testamento sobre a prática do dízimo. Embora Paulo não utilize explicitamente a palavra dízimo, você percebe que esse sentido está presente também nas suas cartas. Observe, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Você percebe uma base bíblica para a visão do dízimo no Novo Testamento nas cartas paulinas. E duas coisas nós aprendemos. Que geralmente as contribuições eram feitas no primeiro dia da semana e elas tinham um objetivo comum, de ajudar os necessitados. Esse princípio está presente também no dízimo e era pago geralmente 10%. E aqui nós aprendemos muito bem, nessa oferta de retribuição presente nas cartas, essa ideia que a igreja também leva adiante. A igreja passa a recolher também as ofertas para ajudar os necessitados. Você percebe na primeira e segunda carta, Paulo enfatizando sobre a necessidade dessas ofertas para ajudar os pobres em Jerusalém, irmãos da igreja que tinham necessidade lá. Paulo então pega esse recurso para ajudar os irmãos que precisavam dessa contribuição. Você vai perceber também em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo falando sobre a contribuição com alegria, em ofertar ao Senhor para ajudar aqueles que precisavam. Esse é o sentido do dízimo, junto com as ofertas aqui dentro do Novo Testamento. Eu espero estar contribuindo com você. Você está ligado no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Hoje a gente está trabalhando sobre um assunto muito legal, sobre o discípulo e o dízimo, tirando as dúvidas com você, olhando para a prática do dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aqui no programa Voz da Bleia. E em terceiro lugar, como terceiro ponto hoje da nossa ministração, nós vamos trabalhar sobre as bênçãos que acompanham o dízimo. Você acabou de ligar o teu rádio agora no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou teu amigo Janderson Nascimento. Nós estamos trabalhando uma série de estudos bíblicos sobre o discípulo de Cristo, o discipulado para os novos convertidos. Hoje eu estou no estudo de número 8. No estudo de número 8, nós estamos trabalhando sobre o discípulo e o dízimo. Eu já acabei de explicar para você sobre o discípulo e o dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Essa aula está gravada no meu canal. Você pode ter acesso a ela, a todo o conteúdo que eu estou traçando aqui para você, para que você também possa compartilhar com os irmãos da tua igreja, crescendo em Jesus. E para você também aprender a respeito dessa prática. Que Deus em Cristo te abençoe, você que está ligado com a gente na Rádio Brasil FM. Em primeiro lugar, quero detalhar isso com você. Eu gosto de detalhar biblicamente. O primeiro subtópico que eu quero apontar para você aqui é as bênçãos do dízimo para a igreja. Nós estamos falando sobre esse assunto do dízimo. Se todos os cristãos devolvessem o dízimo corretamente falando, nós teríamos uma bênção fundamental de compartilhar o reino para mais vidas. Nós investiríamos ainda mais na ação missionária, enviaríamos mais missionários para os campos.
construiríamos mais igrejas para poder dar um conforto para os irmãos que são congregados em Cristo, para que eles possam ter um melhor acesso na adoração. Poderíamos também ajudar mais pessoas necessitadas em Jesus a partir dessas retribuições. Infelizmente, só existe hoje um pequeno número de pessoas que retribuem com fidelidade e retribuem em gratidão a Deus. O objetivo dessa ministração de hoje é despertar em você a prática do dízimo. Você precisa dizimar fielmente falando. E aqui vem uma dúvida que às vezes as pessoas podem até levantar. Onde eu devo dizimar, pastor? Você precisa dizimar em gratidão na igreja que você congrega, na igreja que você está afiliado, na igreja que você é membro. Você não pode, por exemplo, praticar o dízimo em outra denominação ou em outra igreja que você não é membro. Isso não é o dízimo, é uma oferta que você está dando. A prática do dízimo, o princípio, deve ser estabelecido na congregação que você é membro, que você é congregado. Esse é o princípio fiel. E aqui nós aprendemos muito bem a importância de devolver esse dízimo. O dízimo não pode ser administrado também por você. Tem gente que pega o valor do dízimo, e essa não é a visão correta, compram alguns objetos, investem em cesta básica e dão aquilo como se fosse dízimo. Isso não é o dízimo, isso é oferta. Agora, se você quer realizar a prática verdadeira do dízimo, em gratidão a Deus, você precisa retribuir isso exatamente à igreja. Quem deve administrar os recursos é a igreja, porque a igreja ela acaba investindo na obra missionária, ajudando pessoas que às vezes você não conhece, que precisa de ajuda para comprar um remédio, para poder ter uma ajuda para fazer uma consulta, para poder, por exemplo, ter uma cesta básica, para poder ser atendida às suas necessidades. A igreja também utiliza esses recursos para construções, para novos templos, para o investimento e o crescimento da igreja. E investe também em novos obreiros, crescendo em Jesus. É por isso que Malaquias fala sobre a necessidade de devolver os dízimos à casa do tesouro, à igreja de Deus. E é a partir dessa visão que nós aprendemos sobre as bênçãos que são retribuídas para nós. Então vamos trabalhar essa visão de forma correta e coerente. Devemos ser fiéis a Deus. E avançando, para a gente poder finalizar exatamente o estudo de hoje, e em segundo lugar, como segundo subtópico, para a gente finalizar, eu quero destacar para você sobre o tema: as bênçãos para quem paga ou devolve o dízimo. Quais são as bênçãos atribuídas a você quando você devolve o dízimo na casa do Senhor? Primeiro, você se torna feliz e tem um coração grato. Segundo, Deus também abençoa a sua vida, teu ministério, teu trabalho. E quando você, então, edifica a tua adoração a partir dessa perspectiva, Deus então te abençoa. Um princípio que você precisa aprender: você não devolve o dízimo para receber 7 vezes mais. Isso aí está errado, gente. Você devolve o dízimo em gratidão, sem esperar nada em troca. Esse é o princípio certo. Deus, por misericórdia e graça, abençoa você e te retribui exatamente com mais bênçãos. Bênçãos financeiras, portas de emprego. Te ajuda, por exemplo, a orientar você como utilizar os recursos que chegam na tua mão, como você deve utilizar todos os recursos financeiros que chegam para você. Isso também te ajuda. Nós aprendemos exatamente algumas lições. A primeira delas é que quem retribui o dízimo se sente recompensado pelo Senhor. Essa é a primeira bênção. E ele ajuda ativamente na obra de Deus. A segunda bênção é que Deus socorre em tempos trabalhosos. Deus não deixa faltar nada para quem é dizimista. Deus não deixa faltar o pão. Deus não deixa faltar nenhum recurso para quem é fiel a Deus. A terceira bênção que nós aprendemos é exatamente que aquele que é dizimista, ele se torna um exemplo para os demais. Ele se torna um exemplo de fidelidade a Deus. Ele é abençoado também, essa é a quarta bênção, porque Deus lhe retribui em proporções maiores. Se você é fiel no pouco, Deus também te coloca no muito. Deus também te abençoa em proporções maiores. Você também aprende sobre outra bênção, que os recursos são mais abundantes a partir do momento em que você investe na obra de Deus. Deus te dá recursos maiores quando você retribui no local certo. É por isso que eu estou falando. Retribua na sua igreja, onde você congrega. Também você aprende que a obra de Deus enfatiza a respeito dessa ênfase do crescimento,
por causa da contribuição do dízimo. Então, quando você dizima, você está contribuindo para a obra missionária, você está contribuindo no discipulado em Jesus. Eu espero ter te ajudado hoje, compreendendo a respeito do dízimo. Mas avançando, eu quero te convidar para a gente adorar a Deus com 2 louvores. Depois desses louvores, eu estou de volta com você, trazendo um resumo sobre a ministração de hoje, para orar por você, te orientando a crescer em Jesus. De Deus, olha Noélio Lopes de volta com a paz do Senhor para você e uma canção bonita para te abençoar. Vamos recordar Marcos Antônio, Pregadores de Rosas. Vem cantar para Deus comigo, vem. Aleluia, recordar é viver. O que pregaste as rosas, mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as flores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Aleluia. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.
Tá esperando o que para se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Curso básico e bacharelado em Teologia Ministerial. Turmas presenciais todas as segundas-feiras. Matrículas abertas. 77 34 24 45 37 ou 988 41 58 38. Avenida Ilhéus, 2353, Bairro Brasil, em Vitória da Conquista. Teologia na FATECBA. Instagram, @FATECBA_oficial. www.fatecba.com.br. FATECBA, um curso com a marca CGABD e CADEB. No momento em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais dor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aqueles que me ofenderam. Deus amar você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, e estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viver, viverá. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Deus ama você, eu amo também. É por isso que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viver, viverá. E você que anda nesse mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão. Vivereis, viverás. Deus ama você, eu amo também. É por isso que eu estou sempre a cantar. Hoje você aprendeu biblicamente falando que o dízimo ele é realmente uma doutrina. Está presente na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O nosso papel é utilizar o dízimo em gratidão a Deus. Nós devemos aprender exatamente que a partir do momento em que nós somos gratos a Deus, vamos vivendo pela fé experiências maravilhosas a partir da nossa prática da retribuição. É por isso que somos bem-aventurados.
Quando nós retribuímos de forma pequena e generosa a Deus, Deus também nos abençoa. Você sabia que devolvendo o dízimo em gratidão a Deus, Deus também te abençoa de uma forma especial e você ajuda no crescimento da obra de Deus? Nós aprendemos que a decisão de dizimar é sua. Você não é obrigado a dar dízimo. Você não é obrigado a ofertar. Você oferta em gratidão ao Senhor. Nós também aprendemos exatamente que esse ensinamento sobre o dízimo traz para nós esse sentimento de sermos gratos a Deus. Por isso eu quero apresentar para você a necessidade de ser bem-aventurado em Jesus, crescendo a respeito desse assunto tão importante que estamos trabalhando com você aqui. E aí você pode se perguntar, pastor, eu quero devolver o dízimo. E qual é a quantidade que eu devo devolver? A Bíblia ensina apenas 10%. Se você quer retribuir um pouco mais, isso é oferta. A Bíblia ensina que você deve dar 10% daquilo que você recebe em gratidão a Deus. Primeiro porque não é seu, é dele. Então o princípio bíblico é apenas 10%. Outra coisa que você precisa aprender também, que você devolve o dízimo porque é promessa de Deus. Deus te abençoe, por isso em gratidão você pela fé acredita nessas promessas que Deus te deu, acredita na porta de emprego que Deus abriu, acredita nas bênçãos que Deus tem estabelecido para você. Você sabia que por um ato de fé, quando nós devolvemos o dízimo, Deus também nos abençoa? Abraão também, ele devolveu o dízimo a Melquisedeque. Nós aprendemos isso. Aprendemos que Jacó também retribuiu, que o Moisés estabeleceu isso para os israelitas, que Jesus falou sobre o dízimo. O Paulo escreve sobre isso nas cartas. Hebreus está demonstrando isso para a gente. Nós aprendemos que a prática do dízimo ela é um investimento na evangelização, para enviar novos missionários, para manter obreiros, para cuidar da casa do Senhor, para pagar uma conta de energia, para pagar uma conta de água, para poder trazer, por exemplo, recursos para uma boa administração da igreja, para ajudar os necessitados, um irmão, uma irmã que precisa de uma cesta básica, ser socorridos em Jesus. Essa prática que nós aprendemos hoje. E se você, em Cristo, deseja então ser um discípulo de Jesus, ser fiel, passe a devolver o dízimo na tua igreja, na congregação que você faz parte em Jesus. E é claro que eu quero orar por você, você que tem o desejo de aceitar Jesus como seu Salvador, você que recebeu também essa palavra. Agora, na voz da Assembleia de Deus, momento especial, momento de oração. Você está ligado no programa Voz da Assembleia de Deus. Hoje nós estudamos sobre o tema, o discípulo e o dízimo, nessa série de discipulado cristão para novos convertidos a partir da lição da CPAD. Eu quero orar por você agora no momento de oração. Orar por você para que você possa ser grato. Senhor, diante da tua presença, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos gratos ao Senhor nesse princípio bíblico de dizimar diante da tua presença, de ofertar ao Senhor nas nossas congregações. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom e tem nos abençoado de uma forma especial sobre esses estudos bíblicos do discipulado em Jesus. Acrescenta, Jesus, a tua bênção sobre a vida dos teus servos que são dizimistas. Senhor, abençoa o teu servo e tua serva que ainda está desempregado, pedindo a bênção do Senhor. E à medida em que o Senhor abençoá-los, ó Deus, coloca nele e nela um coração grato e generoso diante de ti. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estudamos sobre o discípulo e o dízimo. Próxima terça eu estou de volta aqui com vocês no programa Voz da Assembleia de Deus. Hoje nós vamos estudar agora o estudo de número 9, sobre o tema o discípulo e o Espírito Santo. Vamos entender sobre o batismo do Espírito Santo, sobre a habitação do Espírito Santo. E a base bíblica será em Atos capítulo 1, versículo 8. Um beijo no teu coração. Até a próxima terça, se Deus quiser. De segunda a sexta-feira tem um programa Voz da Assembleia de Deus. O meu irmão Janderson Santos está aqui com você segunda, quarta e sexta. Noélio Lopes toda quinta-feira. Domingo pela manhã, pastor Celso Lima de Araújo, junto com Joxan e o nosso querido amigo diácono Alailton e o Josadac Oliveira. Que Deus abençoe você e até o próximo programa. Até o próximo discipulado de toda terça-feira, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Tá esperando o quê para se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA, curso básico e bacharelado em teologia ministerial. Turmas presenciais todas as segundas-feiras. Matrículas abertas. 77 34 24 45 37 ou 988 41 58 38. Avenida Ilhéus, 2353, Bairro Brasil, em Vitória da Conquista. Teologia na FATECBA. Instagram, @FATECBA_oficial. www.fatecba.com.br. FATECBA, um curso com a marca CGABD e CADEB. Você acabou de ouvir pela Brasil FM, programa Voz da Assembleia de Deus. Até o nosso próximo encontro.